Você já teve a sensação de que está fazendo tudo certo, mas a sua vida financeira continua pesada? Você paga uma dívida, aí paga outra, aí fecha um acordo, aí passa meses apertando o orçamento. E mesmo assim, a sensação é que nada muda de verdade. O problema é que a maioria das pessoas aprende a pensar assim: quando eu quitar, eu respiro. Só que na prática, muita gente quita e continua vivendo no mesmo aperto. Ou pior, quita uma dívida e em pouco tempo cria outra. E hoje eu quero te mostrar o porquê. Porque isso não é azar, não é maldição e não é falta de vergonha na cara. É estrutura. Pagar dívida é importante, sim, mas pagar dívida, sozinho, não resolve a sua vida financeira. Ele resolve um pedaço do problema. E se você não resolver o resto, o ciclo volta. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar. Por que pagar dívida não é o mesmo que ficar bem? E qual é a sequência simples que faz o seu esforço virar resultado? Vamos começar pela verdade que muita gente não quer ouvir. Dívida não é só um número. Dívida é um sistema funcionando errado. Se o seu mês fecha no limite ou no vermelho, você pode pagar dívida a vida inteira, porque o seu presente continua fabricando dívida nova. É como esvaziar um balde com um furo. Você joga a água fora e se sente produtivo, mas o balde continua enchendo. E em algum momento você cansa e pensa: eu não levo jeito para isso. Só que não é você. É o furo. E quais são os furos mais comuns? O primeiro furo é quando a sua renda não cobre o seu custo de vida real. Não o custo de vida ideal. O real. Tem gente que tenta pagar dívida, mas continua usando o cartão para fechar o mês. Continua parcelando o básico. Continua empurrando conta essencial. Então, o que acontece? Ela paga o passado, criando um futuro apertado. E aí entra um detalhe perigoso. Quando você está pagando dívida no modo guerra, você acha que está avançando, mas na verdade você está só sobrevivendo. O segundo furo é a falta de margem. A maioria das pessoas tenta pagar dívida acelerando, sem construir um espaço mínimo para imprevisto. Aí aparece o remédio. A conta vem mais alta, o carro dá problema, o gás acaba e pronto, volta para o crédito. E isso cria a sensação de eu nunca saio do lugar. Porque não é que você não paga, é que você paga e o imprevisto te devolve para a estaca zero. O terceiro furo é a ausência de regra clara. Muita gente tenta sair das dívidas com motivação, com raiva de si mesma, com promessas. Mas motivação é instável e dívida se resolve com repetição. Sem regra clara, o dinheiro fica sem destino. E quando o dinheiro não tem destino, qualquer coisa vira destino. Você vai no mercado só para comprar o básico e sai com mais algumas coisinhas. Com o dinheiro acontece igual. Se você não decidiu antes, você decide na hora. E quem decide na hora, geralmente perde. Agora, eu quero que você perceba uma coisa. Pagar dívida muda o saldo. Mas o que muda a vida financeira é o que você faz entre um pagamento e outro. É o seu dia a dia, é o seu sistema, é a sua estrutura. Então, qual é a sequência que funciona? Eu gosto de pensar em 3 camadas simples, que você constrói uma por vez. Camada 1. Estabilidade. Antes de pensar em quitar rápido, você precisa garantir que o seu mês não vai explodir. Estabilidade é saber quanto custa o seu mês básico, o seu chão. Moradia, comida, transporte, contas essenciais, sem romantizar, sem fantasia. O chão. Se você não sabe o seu chão, você paga dívida no escuro. E todo mês você se assusta quando a vida real chega. Camada 2. Proteção mínima. Aqui é onde quase todo mundo erra, porque acha que é luxo ter reserva enquanto está endividado. Mas proteção mínima não é luxo, é freio. Proteção mínima é um valor pequeno, mas fixo, para imprevistos. Não precisa ser R$1.000. Pode ser 20 por semana, pode ser 50 no mês. O que cabe agora? O objetivo não é ficar rico, é impedir que um problema pequeno vire juros. Porque juros é o imposto da falta de margem. Camada 3. Ataque inteligente. Só depois de estabilidade e proteção mínima, você acelera o pagamento. Porque agora você não está mais pagando dívida com desespero. Você está pagando dívida com controle.
E aqui vem um ponto decisivo. Pagar dívida do jeito certo é, antes de tudo, parar de criar dívida sem perceber. E como você para de criar dívida? Com duas regras simples. Regra 1. Cartão e parcelamento só entram quando o dinheiro para pagar já existe no seu planejamento. Se não existe, não é compra. É dívida disfarçada. Regra 2. Você escolhe um foco por vez. Muita gente tenta pagar tudo ao mesmo tempo e se perde. O resultado é ansiedade, confusão e desistência. O certo é manter o essencial em dia, manter as dívidas controláveis sob controle e concentrar o extra na dívida mais cara, normalmente cartão e juros altos, mesmo que o extra seja pequeno. E se não tem extra nenhum, então o seu foco número 1 é criar extra, mas não com sofrimento infinito, com uma fonte pequena, realista. Às vezes é cancelar uma assinatura, às vezes é reduzir um gasto repetido, às vezes é cortar uma única sangria que você já sabe que acontece. Porque o erro é tentar mudar 10 coisas ao mesmo tempo. Isso dura uma semana e depois volta tudo. Agora, deixa eu te dar um exemplo rápido, bem real. Imagina que você está pagando o cartão. Você pega o salário e manda um valor grande para o cartão. Se sente até aliviado, só que você não deixou margem nenhuma. Na semana seguinte aparece um gasto médico. O que você faz? Cartão de novo. Você acabou de rodar em círculo. Você pagou. Para voltar. Agora imagina a versão estruturada. Você paga um pouco menos no cartão, mas separa uma proteção mínima e deixa o mês básico previsível. Quando o gasto médico aparece, você resolve com a proteção mínima, sem criar nova dívida. O cartão não cresce e o seu progresso não é apagado. Isso é sair de verdade. E aqui vai outra verdade que dá paz. Você não precisa vencer a dívida em um mês. Você precisa vencer a dívida todo mês. Ritmo sustentável é mais forte do que intensidade, porque intensidade quebra. Sustentável constrói. Então, se você está pagando dívidas e se sentindo esgotado, talvez você não esteja fraco. Talvez você esteja só tentando resolver com a ordem errada. Primeiro estrutura, depois velocidade. E para fechar, eu quero que você guarde esta frase. Pagar dívida muda o passado, mas estrutura muda o futuro. Se você quer ver uma armadilha que puxa muita gente de volta para o ciclo, o cartão de crédito usado como muleta. Clica no vídeo que está aparecendo na tela agora. Cartão de crédito, quando ele ajuda e quando destrói. Ele vai te ajudar a enxergar onde o seu sistema ainda está te sabotando.